E aí, bacon ou frutas? Qual desses alimentos vai estar te engordando e qual deles vai estar te ajudando a emagrecer? A resposta pode parecer óbvia, mas a chance de você estar enganado é muito grande. Ficou curioso? Então relaxe, respire fundo, abra sua mente que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da nutrição hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre dois alimentos, o bacon e as frutas. Qual deles será que te ajuda a emagrecer e qual deles será que está te engordando? E para começar esse vídeo, vamos falar primeiro do famigerado bacon. Reza a lenda que tudo fica melhor com bacon. E além do mais, hoje em dia nós já sabemos que consumir alimentos de origem animal, como carnes vermelhas, queijo, ovos e leite integral, é muito importante para a nossa saúde, pois esse tipo de alimento contém uma grande quantidade de nutrientes, bem mais nutrientes que frutas e vegetais. Alimentos de origem animal contêm gorduras e proteínas nas proporções exatas que nós, seres humanos, precisamos. E também já foi demonstrado em estudos que esse tipo de alimentação é o que nos fornece a melhor nutrição para um crescimento e uma reprodução saudável. E a gordura saturada, que é encontrada no bacon, é o único alimento que aumenta os níveis de HDL no nosso corpo. O HDL colesterol é um previsor de doença cardíaca. Quanto maior o seu HDL, menor sua chance de ter doença cardíaca, de ter ataque cardíaco. Então, quanto mais bacon você come, mais o seu HDL sobe e menos chance você tem de ter doença do coração, menos chance você tem de ter ataque cardíaco, que é muito diferente do que é passado pela maioria dos profissionais. E outra coisa é que a gordura saturada, assim como as outras gorduras naturais, não nos deixam mais gordos. Então, com tudo isso, veja que o nosso medo de gordura saturada ou de gorduras naturais não tem nenhuma lógica. Esse medo das gorduras naturais poderia até ser razoável em outra época, antigamente. Porém, ele só continua de pé hoje em dia por conta do preconceito e ignorância de pesquisadores, médicos e autoridades de saúde pública. E o pior de tudo é que nós passamos tanto tempo ouvindo que a gordura faz mal, a gordura nos engorda, que nós achamos até quase impossível pensar algo diferente. E se você é uma pessoa comum, sem grande conhecimento na área de nutrição, eu nem te culpo por pensar dessa forma, porque até mesmo profissionais formados foram engolidos por essa ideia errada e não conseguem mais sair dela. Porém, nós temos que tentar superar esse preconceito contra a gordura saturada e também contra as gorduras naturais no geral. Porque hoje, na ciência da alimentação e doença, não tem nenhum argumento convincente contra essas gorduras. Então não faz nenhum sentido você parar de consumi-las. E a carne vermelha, o queijo, o bacon e ovos fritos na manteiga são deliciosos e você vai poder comer sem nenhum peso na consciência. E é aconselhado que você coma não só carnes magras, mas também carnes gordas, carnes ricas em gorduras. Porque essas gorduras vão fornecer para o seu corpo gorduras essenciais para a sua saúde. E também, quando você consome muita proteína sem gordura, você corre o risco de ter envenenamento por nitrogênio. Mas quando você consome proteínas com gorduras, isso não acontece. E o fato é que não existe nada na ciência mostrando que você consumir alimentos de origem animal vai de alguma forma te causar obesidade, diabetes ou doença cardíaca. E se você é uma daquelas pessoas céticas que não acredita nisso, eu te desafio a me mostrar um artigo científico que mostre causa e efeito falando o contrário. E muito pelo contrário, a maioria dos estudos feitos recentemente mostram que o que causa essas doenças é um consumo excessivo de carboidratos. O açúcar, a farinha branca e outros carboidratos refinados. Esses alimentos, sim, são quase que com certeza os principais causadores dessas doenças. Tanto as pesquisas científicas quanto o estudo da história da nossa evolução humana
nos levam a crer que o consumo excessivo de carboidratos refinados é o que causa a obesidade, a diabetes e também doenças no coração. E um ponto muito interessante que nós podemos avaliar aqui é a composição do bacon. Muitas pessoas dizem que o bacon faz mal, é um alimento ruim. Porém, o queijo branco e o azeite de oliva são considerados alimentos saudáveis, alimentos bons. Então, vamos ver a composição desses três alimentos aqui em relação à gordura deles e ver se faz algum sentido. Primeiro, o bacon. 42% do bacon é gordura, 37% é proteína e 1,4% é carboidrato. O bacon ainda tem um pouquinho de carboidrato. E das gorduras do bacon, 14% dela é saturada, 4,5% é poliinsaturada e 19% é monoinsaturada. E agora vamos comparar com o azeite. 100% do azeite é gordura e dessas gorduras, 14% é gordura saturada, os mesmos 14% da gordura do bacon. O azeite tem a mesma quantidade de gordura saturada que o bacon, mas o bacon é endemonizado e o azeite de oliva é considerado um alimento saudável. 11% da gordura do azeite é gordura poliinsaturada e 73% é gordura monoinsaturada. E agora vamos comparar com o queijo branco. 24% do queijo branco é gordura, 20% é proteína e 2,5% é carboidrato. E das gorduras que existem no queijo, 14% é gordura saturada, os mesmos 14% do azeite de oliva e do bacon. E todo mundo acha que queijo branco é saudável e bacon não é, não faz nenhum sentido. 1,1% da gordura do queijo é poliinsaturada e 6% da gordura do queijo é monoinsaturada. E só relembrando que a gordura saturada nesses alimentos vai ser o que vai aumentar o nosso HDL no nosso corpo. O HDL, como eu falei mais cedo, é o que vai fazer você evitar ter doenças cardíacas. Quanto maior o seu HDL, melhor. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida e ganhando saúde no processo. E se por algum acaso você quiser um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição hoje em dia, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E agora vamos falar um pouco sobre as frutas. O que torna as frutas preocupantes do ponto de vista de acúmulo de gordura corporal é que as frutas são doces ao nosso paladar. E elas são doces justamente porque nelas contém um carboidrato chamado frutose. Essa frutose é o que dá sabor doce aos alimentos. E essa frutose é um carboidrato particularmente engordante. E um dos grandes problemas é que a maioria dos nutricionistas, tentando controlar essa epidemia de obesidade que existe hoje em dia, recomenda que você coma mais frutas e mais vegetais. O intuito pode até ser bom, mas não está te ajudando. A ideia que eles têm é a seguinte: as frutas não precisam ser processadas antes de serem consumidas e também não apresentam nem gordura e nem colesterol, além de conterem vitaminas, principalmente a vitamina C, e também contém antioxidantes. E segundo essa lógica, devem fazer bem para nós. E isso pode até ser verdade. Porém, se nós somos predispostos a acumular gordura ou já estamos acima do peso, é muito provável que a maioria das frutas só vai piorar o nosso problema. E a frutose, que eu citei mais cedo, que é um carboidrato particularmente engordante, existe em baixa quantidade nas frutas, se comparado com a frutose que existe em açúcares e outros produtos industrializados. Porém, o que acontece é que algumas frutas foram cruzadas por nós seres humanos através das gerações, para que aumentasse o conteúdo de frutose dessas frutas e assim elas se tornassem cada vez mais doces e saborosas, de uma forma não natural.
E quem processa essa grande quantidade de frutose no nosso corpo é o nosso fígado. E ele transforma a maior parte da frutose em gordura e envia para as nossas células de gordura. E é exatamente por isso que os bioquímicos há mais de 40 anos se referem à frutose como o carboidrato mais lipogênico, ou seja, o carboidrato que mais rápido nosso corpo converte em gordura. E enquanto isso, a glicose, que também existe nas frutas, aumenta a insulina no seu sangue. A insulina é um hormônio do nosso corpo que toda vez que ela está alta no nosso sangue, ela prepara as nossas células de gordura para pegarem todas as calorias que estão vindo pela frente. E também vai pegar as gorduras que estão sendo produzidas pelo fígado através da frutose. Caso você queira entender um pouco mais sobre a insulina, esse hormônio que está diretamente ligado com o acúmulo de gordura no nosso corpo, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu fiz falando apenas sobre a insulina e como ela age no nosso organismo. E outra coisa que você tem que compreender é que nos animais, e nesse caso nós somos animais também, a gordura corporal é produzida através de alimentos ricos em carbono e ricos em hidrogênio, ou seja, ricos em carboidratos. Os animais carnívoros nunca são gordos, ao passo que os herbívoros, alimentando-se exclusivamente de plantas, muitas vezes são. Os hipopótamos, por exemplo, que são muito grandes devido à sua imensa quantidade de gordura, alimentam-se exclusivamente de matéria vegetal, arroz, cana-de-açúcar e etc. E outro ponto para nós avaliarmos aqui é o ponto de vista evolutivo. Eu sempre gosto de citar esse argumento. Durante toda a evolução humana, durante toda a evolução da espécie humana no planeta Terra, nós sempre estivemos consumindo grandes quantidades de alimentos de origem animal. E isso, por si só, nos diz que é possível sobreviver e até mesmo prosperar sem nenhum alimento, como frutas, vegetais ou grãos. E outra coisa é que as frutas que nós comemos hoje em dia são muito diferentes das frutas que os nossos antepassados comiam há milhares de anos atrás. E hoje em dia você pode comprar frutas na hora que você quiser, basta ir ao mercado. Mas antigamente não era assim. As frutas eram definidas por estações, então era impossível você passar o ano todo comendo frutas ou então passar o ano todo comendo a mesma fruta. Dessa forma, veja que esse conselho que a maioria dos nutricionistas dá, que você tem que comer frutas todos os dias, em grandes quantidades, não tem nenhuma lógica evolutiva, porque durante a evolução humana nós não conseguíamos fazer isso. As frutas dos tipos que nós comemos hoje, como maçã Fuji, pera Williams e laranja Bahia, foram produzidas para ser muito mais suculentas e doces do que as suas variedades silvestres. E de fato são muito mais engordantes. E outro fato que nós podemos observar são populações isoladas, como os inuites, que são esquimós que vivem no norte do Canadá, ou os maçais, um povo que vive na África. Essas duas populações isoladas sobrevivem à base de alimentos ricos em proteína e ricos em gordura. Eles praticamente não consomem nem frutas e nem vegetais, e eles não apresentam nenhum índice de câncer, obesidade, diabetes ou doença no coração. E isso não só indica que as carnes e as gorduras não causam esses tipos de doença, como também indicam que consumir frutas e vegetais não é necessário para poder evitá-las. E alguns de vocês podem pensar o seguinte: mas e as vitaminas das frutas? Só para vocês terem uma noção, existem 13 vitaminas essenciais para a nossa vida. As carnes não só contêm proteínas e gorduras essenciais para a vida humana, como também contém 12 vitaminas das 13 essenciais em quantidades muito grandes. A vitamina C é a única vitamina relativamente rara em produtos de origem animal. Porém, em 1928, o pesquisador Vighalmur Stephenson, que estudou o povo inuit do Ártico canadense, sob a supervisão de uma equipe de cientistas altamente qualificados, internou-se no Hospital Bellevue, em Nova York, juntamente com um amigo. E eles dois juraram ingerir apenas carne e água durante um ano inteiro. E ao final de um ano consumindo apenas carnes e gorduras, os dois homens se sentiam muito bem e os seus exames apontavam uma saúde perfeita.
Os pesquisadores não conseguiram encontrar nada de errado com eles. Eles estavam esperando que pelo menos esses homens contraíssem escorbuto, que é uma doença causada pela falta de vitamina C, porque, como eu disse, as carnes são pobres nessa vitamina, mas isso não aconteceu. E isso provavelmente não aconteceu porque esses homens não comiam apenas a carne do animal, mas os ossos, o fígado e também os miolos, que, como se sabe, contém vitamina C. E outra coisa que acontece é que quanto mais carboidratos nós comemos, mais vitaminas o nosso corpo necessita. Por exemplo, o nosso corpo utiliza as vitaminas do complexo B para metabolizar a glicose nas nossas células. Ou seja, quanto mais carboidrato você consumir, mais glicose vai aumentar no seu sangue e automaticamente o seu corpo vai ter que utilizar as vitaminas do complexo B para metabolizar essa glicose. E automaticamente você vai ter que ingerir mais vitaminas do complexo B. E outra coisa que acontece é que a vitamina C utiliza o mesmo mecanismo que a glicose para poder entrar nas células. Ou seja, quanto mais carboidratos você consome, mais glicose vai estar entrando e menos vitamina C. E outra coisa que ocorre é que quando os níveis de insulina no nosso sangue estão muito altos, que é o que acontece quando você consome muitos carboidratos, os níveis altos de insulina vão inibir uma função no nosso corpo chamada de absorção de vitamina C pelos rins. Então seu rim começa a eliminar a vitamina C pela urina, em vez de reter essa vitamina no corpo e utilizar de forma eficaz. Então veja que sem carboidratos na sua dieta, muito provavelmente você vai conseguir essas quantidades de vitamina C apenas de alimentos de origem animal. E isso também faz sentido olhando de uma perspectiva evolutiva ao longo da evolução humana, porque dependendo da região do mundo em que você se encontrava, você passava meses e até anos consumindo apenas o que você podia caçar. E a ideia de que os nossos ancestrais da Idade da Pedra precisariam de sucos de laranja ou então vegetais frescos para obter as doses diárias de vitamina C realmente parece uma ideia bastante absurda. E isso explica também como populações isoladas que não consumiam carboidratos, nem frutas e nem vegetais, só comiam alimentos de origem animal, conseguiam ser bastante saudáveis. Os carboidratos não são necessários para uma dieta humana saudável. No planeta Terra existem proteínas essenciais e gorduras essenciais. E por que é que são essenciais? Porque existem proteínas e gorduras que o nosso corpo não consegue produzir e nós vamos ter que conseguir elas através da alimentação. Por isso são chamadas de essenciais. Mas não existem carboidratos essenciais. Então carboidrato não é algo essencial para a vida humana. Se não houver carboidratos na nossa alimentação, o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central vão utilizar de umas moléculas chamadas cetonas, que o corpo consegue adquirir através do fígado, quebrando as gorduras que nós comemos, ou então dos ácidos graxos, que vem da gordura estocada do nosso corpo. E também ele consegue energia de alguns aminoácidos, de proteínas. E ele só consegue fazer isso porque os níveis de insulina no seu corpo vão estar baixos, justamente porque você não está comendo carboidratos, que é o tipo de alimento que mais aumenta a insulina no seu sangue. Com nenhum carboidrato na sua dieta, essas cetonas vão fornecer cerca de 3/4 da energia utilizada pelo seu cérebro e pelo seu corpo. E é justamente por isso que as dietas com baixa quantidade de carboidrato são conhecidas como dietas cetogênicas, porque elas vão deixar o seu corpo em um estado que ele vai poder quebrar a gordura, transformar em cetonas no seu corpo, e essas cetonas vão servir como energia. O resto da energia o corpo consegue através do glicerol, que é obtido quando ele está quebrando a gordura corporal, ou seja, quando você está emagrecendo. E também ele consegue um pouco de glicose através do fígado, por meio dos aminoácidos. Então veja que carboidrato não é algo fundamental. O nosso corpo consegue se virar de maneira espetacular sem nenhum carboidrato. Se você tiver uma alimentação com zero de carboidrato, mas for uma alimentação abundante em proteínas e gorduras, o seu corpo e o seu cérebro vão ter de onde tirar energia, sem nenhum problema. Então, só mais uma vez, para reforçar, quando o nosso corpo está queimando a nossa gordura corporal, que é o que nós queremos fazer, ele está transformando parte dessa gordura em cetonas,
onde o nosso corpo vai utilizar essas cetonas como energia para o próprio organismo. E esse é um processo natural do corpo. Você entrar em estado de cetose é basicamente dizer que o seu corpo começou a queimar sua gordura corporal e está utilizando as cetonas como fonte de combustível para o seu cérebro e para o seu organismo. E os pesquisadores também relataram que o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central funcionam de forma mais eficiente utilizando as cetonas do que utilizando a glicose. Dessa forma, em resumo, a cetose não é só uma condição extremamente natural, como também é particularmente saudável. Eu reconheço que essas conclusões parecem ser contrárias à nossa intuição. Também eram contrárias à minha intuição, até eu estudar mais a fundo os artigos científicos e aplicar essa metodologia em mim mesmo. E eu também sei que mesmo eu me apoiando em uma ciência rigorosa para poder explicar os meus argumentos e também mostrando o ponto de vista evolutivo da evolução humana, é uma coisa quase impossível de acreditar. Porém, no final das contas, você acreditando ou não, uma salada de beterraba ou uma vitamina de frutas vai ser pior para sua cintura e para o seu coração do que ovos com bacon. E também, uma salada com uma picanha bem gordurosa vai ser melhor para a sua saúde e também para a sua cintura do que uma porção de bolachas de água e sal. E para finalizar, se o seu objetivo é emagrecer, na hora do lanche, um queijo gordo vai te ajudar muito mais do que uma fruta. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Raul. E vejam essa incrível transformação. O Raul já conseguiu perder mais de 20 quilos desde que começou a dieta com baixo teor de carboidratos e com alto teor de gordura. E caso você queira perder gordura de uma forma mais fácil e mais rápida, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que eu fiz mostrando exatamente como você pode ajustar a sua alimentação. E se por algum acaso você não quer ver vídeo nenhum, mas mesmo assim ainda quer emagrecer, ainda quer perder gordura, eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição, você pode me chamar lá e marcar a sua consulta online. Bem pessoal, mas por enquanto é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos sobre a questão de alimentos de origem animal e de frutas, no caso do emagrecimento. E caso esse vídeo tenha te ajudado ou você tenha gostado dele, você pode deixar o like que já me ajuda demais, para essa informação estar chegando no maior número de pessoas possíveis. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que ainda acha que frutas vão ajudar no emagrecimento e que bacon não se pode utilizar porque vai te dar doença no coração e vai te engordar, coisa que não faz nenhum sentido. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau!